Canon 70-200 2.8 estabilizada. Será que vale mais a pena do que as versões mais baratas? Vamos descobrir. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então vamos falar sobre a Canon 70-200 2.8 LIS USM, essa que é o topo de linha das 4 versões que a Canon tem na série L da 70-200. A gente tem duas 2.8, uma estabilizada e outra sem estabilizador, e a gente tem duas em f4, uma estabilizada e uma sem o estabilizador, tá? Essa aqui então é a topo de linha delas, é a mais cara, é um projeto que custa aproximadamente $2.000 e a gente vai ver hoje se vale ou não a pena investir tanto nesse bichinho aqui, tá? Que vocês podem perceber que de bichinho não tem nada, né? Ela é bastante robusta. Primeira coisa, é interessante que a Canon nessa série branca aqui, eu não sei se em todas, mas acredito que em todas dessa série branca aqui da Canon, eles nos entregam aqui um case diferente, tá? Se vocês olharem aqui, é um case bem robusto, bastante robusto mesmo. Então aqui, ela vem com essa alcinha aqui que muita gente não sabe para que serve, mas ela é justamente para vocês usarem isso de tiracolo, tá? Dá para colocar aqui, dá para colocar cruzado. Se vocês querem um casezinho para carregar a lente, que é ir só com a câmera, uma lente na mão e um case para levar esse monstrinho aqui, vocês têm esse case que é bastante legal. Gosto também muito do parasol que ela vem, esse estilo pétala. Tá? Cuidado na hora de colocar o parasol, pessoal, essas indicações de bolinhas aqui, elas não são só para bonito e só para encaixar, tá? Vocês têm que cuidar para que fique na posição certinha, que no caso aqui seria essa, na hora que vocês colocam a lente, colocam o parasol na lente, tá? Vou tirar aqui o casezinho do quadro, vou colocar aqui o parasol até para vocês darem uma olhadinha, que como, olhem o tamanho que esse bichinho aqui fica, né? É uma coisa já bastante parruda, se a gente pensar aqui e dar uma observada na lente. Com esse parasol aqui, é, por exemplo, impossível passar desapercebido aí em qualquer lugar que vocês vão fotografar, tá? Então vamos falar um pouquinho mais sobre esse projeto aqui, tá? Bom, então aqui a gente tem seria uma espécie de continuação ali da 24-70, né? A gente tem um range do 24 ao 70 e a gente vai completar esse range do 70 ao 200, seguindo a mesma lógica da 24-70, que é um zoom de menos 3 vezes, que os fabricantes conseguem colocar mais qualidade, na verdade, eles colocam toda a tecnologia e qualidade dentro desses projetos zoom de menos 3 vezes, tá? Em termos de construção, a lente ela é toda de metal, tá? Vocês têm que pensar aqui que a gente tem 1,5 kg de lente, então é uma lente que realmente pesa, ela é bastante robusta. Esses anéis aqui são muito bons, mas muito bons mesmo, são anéis grandes, confortáveis. Dá para tirar esse mount aqui de tripé, tá? Que eu vou falar um pouquinho dele depois, que daí essa operação fica melhor. Eu normalmente trabalho sem o mount do tripé aqui, porque eu acho melhor de se fazer a pegada aqui sem o mount, seria mais ou menos essa ideia aqui que a gente teria, tá? Esses anéis são grandes, são confortáveis, como na 24-70, a gente vai do 70 ao 200, ali num ângulo de menos 70 graus, é muito curto, é muito fácil de chegar do 24 ao 70, e a gente tem esse anel de foco aqui que também tem uma variação de ângulo, que se eu não me engano é 110 graus, que é muito rápido e muito preciso, tá? Seguindo ainda a ideia de construção aqui da lente, ela assusta um pouquinho à primeira vista, que a gente tem um conjunto de 4 botões aqui, sabe? Não é comum a gente ver tantos botões em uma lente, tá? Vou explicar para vocês o que eles
O que eles são, tá? O primeiro deles, a gente tem ali uma redução no campo de foco. Da mesma forma que eu falei que a Canon fez isso na macro, ela faz normalmente isso nas teleobjetivas, porque aqui a gente tem, por exemplo, um foco mínimo a 1,20 m, mas eu posso botar esse foco mínimo a 2,5 m. Se o sujeito está muito próximo, eu vou deixar 1,20 m. E se eu sei, por exemplo, vou fotografar esporte, vou fotografar alguma coisa que o sujeito está distante, estou num evento, estou na praia, vou mandar o casal dar uma caminhada, o casal ficar à vontade. Então, já coloco o foco, por exemplo, em 2,5 m, porque mais próximo, o anel de foco é onde ele gira mais. Então vocês já pegam o foco que é absurdamente rápido nessa lente. Essa lente, ela trava quase que instantaneamente, sendo até mesmo nessa possibilidade de 1,20 m, mas vocês colocam esse foco para travar a partir de 2,5 m, vocês têm aqui uma diferença que não é muito notória, porque já é muito rápido em 1,20 m, mas ela fica ainda mais rápida e é muito indicado fazer isso quando vai se fotografar esportes, tá? Então, essa é a primeira alteração aqui que vocês vão fazer, 1,20 m ou 2,5 m. A segunda opção é a que todas as lentes têm, né? O AF ou MF, se vocês querem foco automático ou foco manual. A terceira opção, autoexplicativa também, é o estabilizador. Falando desse estabilizador aqui de imagem, ele é interessante o seguinte, essa minha aqui é a versão 2, tá? É a Mark II. Tem uma Mark I, esse projeto é de 2010. Antes disso a gente tinha a 70-200, também 2.8 estabilizada, Mark I. Eles aumentaram ali em um stop o estabilizador de imagem, ele entrou já com o novo estabilizador da Canon, que são 4 stops de velocidade ali que vai compensar essa estabilização, e ele também faz mais eixos, tá? Então é o seguinte, vocês podem ligar ou desligar esse estabilizador, que é maravilhoso, e vocês têm 2 modos de estabilização. Vocês têm o modo 1 e o modo 2 de estabilização. Para que serve isso, tá? Em geral, é bom que a gente deixe no modo 1, que seria o módulo completo de estabilização. O que significa? Que se eu fizer esse movimento aqui de tilt, por exemplo, ele vai fazer a correção, por exemplo, na hora de fotografar, que se tu dá uma tremidinha para cima, ele faz essa correção. E se eu fizer o movimento de panning aqui, por exemplo, ele vai fazer também essa correção. Só que se vocês desligam, por exemplo, um modo, ele vai desligar o modo de pan. Tá? O que isso significa? Se eu quero fazer o photo panning, que é, por exemplo, aquela ideia de acompanhar, por exemplo, um carro em movimento, isso quem está fotografando esportes também, tu quer acompanhar um jogador de futebol, tu quer fazer este movimento aqui, é interessante utilizar a lente no modo 2 para que a lente não faça a correção deste movimento aqui e vocês consigam fazer isso de forma mais qualificada, tá legal? Então, esses são os 4 botões aqui da nossa lente. Ainda falando um pouquinho da construção que a Canon nos entrega, tem que ter esse mount de tripé, pessoal, porque é uma lente muito pesada, a gente está falando de 1,5 kg. Se vocês colocarem num tripé a câmera, vai danificar o corpo da câmera de vocês, porque não vai conseguir segurar esse 1,5 kg aqui na frente, tá? Então, se tem esse mount aqui do tripé, que vai deixar bem equilibrado a câmera e a lente, tá? Vamos falar então um pouquinho de qualidade de imagem aqui. Como já adiantei ali para vocês, é um projeto de zoom de -3 vezes e isso garante uma qualidade incrível nos arquivos. E vou traduzir o que significa ter uma qualidade incrível. Primeira coisa, pessoal, a gente tem muita resolução tanto no miolo, como é comum na maioria das lentes, e as bordas, elas não perdem resolução. Se vocês estão em casa, vocês
tem as lentes de vocês. Deem uma olhadinha no Lightroom, façam uma ampliação do centro e uma ampliação das bordas, vocês vão perceber que nas bordas as lentes elas perdem resolução. Então essas lentes da série L, a máxima qualidade das lentes, um dos fatores, além da questão de aberração cromática, que é praticamente inexistente nessa lente, questão de distorção, aquela distorção tipo barril do miolo ficar um pouquinho maior, e questão de resolução de centro às bordas, a gente tem aqui um projeto impecável, perfeito, no mesmo nível de qualidade das lentes fixas, tá? Então a gente já começa a falar de qualidade a partir desses termos aqui. A gente tem resolução, a gente tem nitidez do centro até as bordas do quadro e não temos esses problemas aí de lente que eu citei para vocês, tá? Outra coisa também que define a qualidade de uma lente é muito interessante, por exemplo, que muitas lentes em abertura máxima, no caso aqui a gente tem um 2.8, elas não têm a mesma qualidade do que quando a gente vai fechando o diafragma. Na verdade, existe até um termo que se chama o ponto doce da lente, o sweet spot das lentes, que normalmente são 2 stops de diafragma a partir da abertura máxima. E tem lentes que são muito ruins em abertura máxima. Por exemplo, a 50 1.4, se eu uso ela em 1.4, eu perco muito da qualidade da lente em abertura máxima. Então, às vezes, tu pensa que tu está comprando uma lente 1.4, uma lente 1.8, mas tu quer fazer um trabalho de altíssima qualidade, tu vai ter que fechar 2 stops. Isso é interessante que não acontece, por exemplo, tanto na 24-70 quanto na 70-200, tu compra uma lente 2.8 que tu pode utilizar em 2.8. A diferença entre 2.8, 4 e 5.6 vai ser, na verdade, a questão da profundidade de campo que você quer. Outra coisa também, isso em corpos full frames, a gente vai ter ali uma vinheta bastante acentuada em 2.8, que no meu caso eu acho o charme da lente. Essa correção aí normalmente eu não faço no pós-processamento, que é tirar essa vinheta, porque eu gosto muito da vinheta já da lente. Ela é acentuada, mas ela é bonita, tá? Então isso é uma coisa bacana aqui de um projeto como esse aqui de uma 70-200. Tem gente que às vezes me pergunta, por que não uma 18-200? Tu tem do 18 ou tem o 200? Bom, é que tu vai ver o 200, tu vai ver a qualidade dos arquivos, tanto nessa questão de resolução, de vinheta e tudo mais, vocês vão entender porque aqui a gente está pagando $2.000 e em outros projetos a gente paga muito menos, tá? Então, isso é muito bacana, o projeto realmente entrega muita qualidade de imagem já em aberturas máximas, tá? Vamos pensar aqui, então, estou falando só coisas boas, vamos pensar porque de repente não valeria a pena ter uma 70-200 no kit. Vocês já viram que não é a questão de qualidade de imagem, né? Isso a gente nem vai entrar mais no mérito, tá? Primeira coisa, pessoal, é o seguinte, ela é uma lente maravilhosa, extremamente versátil, de muita qualidade, porém, ela é uma lente que cansa um pouquinho de se trabalhar, tá? Isso é uma coisa, às vezes eu faço trabalho, fico muito tempo com ela, eu volto com um pouquinho de dor no pulso, assim, sabe? Então, essa é uma coisa que não é a lente mais gostosa que vocês vão trabalhar em termos de ficar no batente ali bastante tempo. Vai fazer um casamento, é maravilhoso ter uma 70-200 para fazer um casamento, mas o teu corpo vai cobrar, claro. Vai fazer uma academia, vai fazer outras coisas, eu preciso tomar vergonha na cara e fazer isso, mas nesse sentido aqui não é a lente que eu mais gosto de usar, porque ela realmente me exige bastante da parte física, tá? Segundo elemento, ela tem na sua outra ponta, a gente teria a 70-200 F4, tá? O modelo mais simples
que é o modelo sem estabilização, que é uma das lentes mais baratas da série L. Vejam só que coisa interessante. A gente tem uma série L branquinha, assim como essa, e, se eu não estou enganado, é uns $600 mais ou menos, ou seja, é quase 3 vezes menos do que esse projeto aqui. É um projeto bastante interessante, essa F4, tá? Esse modelo não tem o estabilizador de imagem e a gente tem alguns poréns, como, por exemplo, o fato a F4 em F4, a gente já não tem o mesmo desempenho da 2.8 em 2.8. Já é uma lente que, se tu quer ela com máxima qualidade, tu vai ter que trabalhar já em 5.6, por exemplo. Então a F4, se o trabalho que vocês fazem, por exemplo, é em externa, que vocês vão ter bastante luz, não precisa nem questão da estabilização e nem a questão ali da abertura, tá? Uma outra coisa também, há algumas diferenças, como, por exemplo, o bokeh, que é aquele desfoque de fundo, tá? Que é muito característico de teleobjetivas. Essa distância de 70 ao 200, ela produz muito desfoque no fundo. Isso é uma coisa legal, isso é uma coisa que eu adoro usar a teleobjetiva, porque o bokeh, o desfoque, ele já está muito pronto ali em 200, 5.6, tu já tem um desfoque bastante acentuado, por exemplo. Então, a questão do desfoque, vocês vão perder um pouquinho também em termos de qualidade de desfoque. Não é nada que vocês vai ser assim, meu Deus do céu, que grande diferença que há nesse bokeh, mas a gente consegue perceber que aqui a gente tem um projeto de bokeh mais bonito, mais redondinho, com as linhas já mais estruturadinhas, que eu acho mais bonito nesse projeto aqui de 2.8, tá? Então, esses são detalhes que eu considero importantes e, de repente, vocês têm que avaliar aí se vocês estando nas duas pontas. O miolo, pessoal, que seria a 2.8 sem estabilização e a 4 estabilizada, que são mais ou menos ali, concorrem mais ou menos no mesmo preço, acho que em 2.8, a 2.8 ainda é um pouquinho mais cara. Daí eu não sei se já vai investir, por exemplo, na 2.8, já vai estar pagando caro. Talvez valha a pena dar um passinho a mais e comprar o modelinho estabilizado, tá? É muita diferença também a F4 estabilizada para a F4 sem estabilização. Eu acho que não vale a pena a questão da estabilização nesses dois pontos aqui, tá? Para quem faz evento, que acho que aí é o maior público que me acompanha, que tem me acompanhado, que tem comentado. Eu recomendo bastante essa 2.8 estabilizada, tá? Eu acho que no evento, por exemplo, dentro da igreja, para quem vai fazer casamento, que vocês vão trabalhar com situações de muito pouca luz, vocês têm que pensar o seguinte: como vocês vão trabalhar, por exemplo, às vezes em 200, a distâncias muito longas, se vocês não têm a condição antes de montar um flash perto dos noivos, ou de já saber onde vocês vão fotografar em 200 antes e montar um esquema de iluminação na igreja ou algo parecido com isso, talvez vocês vão sentir falta desse stop de diferença do 2.8 para o F4. Ao contrário da diferença da 2470 para 2405, que a gente tinha o flash porque a gente fotografa mais próximo, vocês têm que entender que, de repente, aqui com a 70-200 vocês estão a 20 metros do sujeito a ser fotografado. Daí o flash, claro que adianta, o flash chega até 20 metros, mas vocês já vão ter ali uma rebarbinha de luz, vocês vão ter que fazer um flash direcional. Então é uma lente que a distâncias longas já é mais complicado de se trabalhar com flash. Então, para eventos, eu acho que o 2.8 ele é interessante, tá? De repente não precisa ser o 2.8 estabilizado, mas o 2.8 eu acho bastante interessante ali para o pessoal que vai fazer
que vai fazer eventos, tá? Então, pessoal, o que mais eu tenho para dizer para vocês aqui? Quero falar um pouquinho da questão do meu trabalho aqui, tá? Fazer a parte do review da experiência de uso. Quando eu costumo utilizar essa lente aqui? Eu gosto bastante de fotografar, por exemplo, ensaio externo. Eu gosto muitas vezes de começar o ensaio externo com uma teleobjetiva, que não é o comum, né? A regra, na verdade, diz tu vai ambientando e tu vai fechando, tá? Mas por que eu acho legal começar o ensaio externo com a teleobjetiva? Porque, por exemplo, eu coloco o casal lá longe, eu deixo a criança brincando no balanço, eu faço uma coisa assim, tipo, fique livre, fique à vontade e eu vou estar te fotografando de longe. Eu acho que isso é uma coisa bem bacana para começar o ensaio. Normalmente eu tiro muito boas fotos, né, utilizando desse formato aqui. Outra coisa que também é interessante na lente, pensando em ensaio externo, é que o zoom dela, estou indo do 70 ao 200 e nada expande, tá? Vou tirar aqui o parasol para que vocês vejam, tá? A gente não tem nada expandindo. Por que isso é interessante, por exemplo, para um ensaio externo? Vai fotografar na beira da praia? Quando tu está com a 24-70 que expande e volta, vai entrar areia, vai entrar pó nessa expansão, tá? Aqui a gente tem um projeto que é muito mais selado, tá? Ela tem aqui a proteção também, né? Ela é a prova d'água, ela tem essa borrachinha aqui que faz essa questão da vedação, ela tem outros pontos de vedação na lente, então aqui a gente está com um tanque para trabalhar embaixo de situações bastante adversas, assim, tanto de chuva quanto de uma tempestade de areia na beira da praia, a gente tem essas condições aqui, tá? Ao mesmo tempo que aquilo que eu falei para vocês, ela é uma lente já mais pesadinha, tá? E também a distância dos 70 a 200, às vezes ela acaba meio que nos limitando um pouquinho, assim, sabe? Se acaba dentro do meu kit de lentes, essa aqui diria que é a que eu uso menos, assim, sabe? Ela é uma lente absurda, mas em termos de uso, por exemplo, a 24-70, se eu tenho que sair só com uma lente, eu vou sair com a 24-70, não vou sair com a 70-200, e não só pela questão do peso, a questão da versatilidade aqui, e não é só uma questão minha, tenho amigos que trabalham com eventos, que trabalham com fotografia, até mesmo em estúdio, e dizem que muitas vezes compram a 70-200 e acabam vendendo, até porque é uma lente bastante cara para ficar parada. Já pensei, por exemplo, em vender a minha cópia algumas vezes, assim. Enfim, pessoal. Vale a pena o bichinho? Olha, vou ser bem honesto com vocês aqui, sabe? Eu acho que só vale a pena se vocês trabalham muito, por exemplo, pessoal de casamento. Eu acho que é uma coisa bem interessante, assim, sabe? É o evento que eu não deixaria de levar a 70-200. Para todos os outros trabalhos, eu venderia tranquilamente a minha 70-200 e faria os outros trabalhos com outras lentes. Então, é maravilhoso ter, mas eu acho que não vale a pena. Eu acho que tem outras lentes na frente ali que acabam compensando mais. E se tudo que vocês querem é ter um telefoto para fotografar a família, para fazer alguma coisa mais hobby ou alguma coisa mais ensaio externa, comprem uma 70-200 f4, que a gente tem muita qualidade também, vocês têm bokeh, tem um monte de outras coisas e vocês vão ser bastante felizes aí com a lente. Muito bem, então, pessoal, isso é tudo que eu tinha para dizer para vocês. Espero não ter esquecido nada. Me contem essa experiência aí, quem tem a 70-200, se vocês utilizam mais do que eu, se vocês acham que vale a pena, ao contrário do que eu estou dizendo aqui. Compartilhem com a gente, façam lá os comentários, isso me ajuda bastante no YouTube, pessoal. O canal precisa crescer para que a gente continue produzindo vídeos com essa quantidade, com essa qualidade de vídeo. Então a gente precisa de like, a gente precisa de comentário e essa é a maior ajuda que vocês podem nos dar, tá legal? Grande beijo, espero que vocês tenham gostado. Até mais!